Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos nessa aula trabalhar a revisão criminal, né, que está aqui no artigo 621, tá, do Código Penal, do Código de Processo Penal, né, peça de suma importância que também já foi objeto de cobrança nas provas da OAB, né. Inicialmente, pessoal, quando a gente fala de revisão criminal, é importante trabalhar a questão da coisa julgada, né? O que vem a ser a coisa julgada? Nada mais é que a qualidade, né, da sentença, tá, que torna imutáveis os seus efeitos, né? Então, a sentença transita em julgado, a sentença penal, e com isso, os efeitos daquela sentença se tornam imodificáveis, porque não cabe mais, em tese, nenhum recurso, né? Então, a coisa julgada, ela é uma garantia constitucional, tá? Prevista onde, professor? Lá, no artigo 5º, inciso, né, 36 da Constituição Federal, que fala aqui, ó, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a coisa julgada é uma garantia constitucional, né? Mas, e aí, professor, se eu tenho o trânsito em julgado, então jamais caberia recurso, nenhuma discussão. Então, aí que entra, né, a revisão criminal. Então, em busca de justiça, de equidade, né, o ordenamento jurídico, ele admite o quê? Que a coisa julgada, ela seja afastada. Então, é possível, sim, por uma questão de justiça, por uma questão de equidade, né, que o ordenamento jurídico, o legislador, entende, né, que é possível afastar a coisa julgada penal, né, no nosso caso aqui. E aí o que é que pode ocorrer, né? Uma decisão condenatória ou mesmo uma decisão absolutória imprópria, né, que fixa uma medida de segurança, né, por isso chamada absolutória imprópria, pode ser que ela tenha sido proferida com erro, né, e que já não cabe mais nenhum recurso. Então, se não cabe mais nenhum recurso, o que fazer? Nesse caso, é necessário que um instituto, né, que permita que a rescisão desse julgado, em prol, né, de um bem maior. No caso, como eu falei, a justiça e a equidade, a liberdade, enfim. E é nesse âmbito, alunos, que surge, né, a revisão criminal. Então, a revisão criminal nada mais é que uma ação autônoma, tá, de impugnação da coisa julgada material, tá? E como eu falei, a coisa julgada material, ela é de índole constitucional, né? E essa rescisão, o que é que ela visa? A reparação, né, de um erro, seja um erro injudicando, né, um erro judicial, ou um erro improcedendo, um erro de procedimento do judiciário, né? Consagrado, né, claro, numa decisão judicial, esse erro, tá certo? Por exemplo, uma prova que não era de conhecimento do juízo, certo? Que uma prova pré-constituída, que nós vamos falar sobre as hipóteses, né, em que é cabível a rescisão, né, a revisão, melhor dizendo, a rescisão não, a revisão, tá, criminal. Então, as hipóteses, pessoal, estão lá, né, no artigo 621, que não forma vamos ver, né? Então, a revisão criminal, ela é uma ação autônoma, né? E ela é uma ação autônoma que ela é imprescritível, tá? Então, ela é cabível a qualquer tempo, né? E ela é de impugnação, sim, tá? E o que é que ela busca impugnar? A decisão judicial condenatória ou mesmo a decisão judicial absolutória imprópria, que é aquela que aplica a medida de segurança. Ambas, né, com trânsito em julgado, tá certo? Então, isso é um ponto, né, muito importante. Então, quando a gente fala da revisão criminal, até já adiantei algumas coisas aqui, quais são as suas premissas, né? Quais são as premissas da ação de revisão criminal? Primeira premissa é uma sentença transitada em julgado, que impõe uma sanção penal, tá? A primeira premissa é essa. Então, seja essa sentença condenatória ou mesmo ela absolutória imprópria, tá? E a segunda premissa, que é um somatório, né? Primeiro, a sentença do trânsito julgado nessa situação condenatória, absolutória imprópria, e também o quê? Necessita de um erro judiciário, tá? Então, a finalidade da revisão criminal é de corrigir um erro judiciário transitado em julgado e que seja desfavorável ao sujeito, né, ao agente que é condenado. Então, pode ser ajuizada uma revisão criminal, uma ação de revisão criminal a qualquer tempo, nem prescritivo, mesmo depois de extinta a pena, tá? Ah, mas a pena já foi extinta, cabe revisão criminal? Cabe, com certeza, né? Eu posso, por exemplo, com isso,
restituir a condição de réu primário do indivíduo, que foi condenado injustamente, né? Então, por que é cabível a todo momento, a todo momento a revisão criminal, né? Ela é imprescritível. Tendo em vista o quê? Que o objetivo da ação é restaurar o status dignitatis, né? A dignidade do agente, né? Então, a revisão criminal, ela não se sujeita a prazos preclusivos. E nisso a gente vê lá, vamos lá no Código de Processo Penal, no artigo 622, tá? Olha o que fala aqui, deixa eu só achar aqui, pessoal. Olha o que fala aqui o artigo 622, ó. A revisão poderá ser requerida a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou mesmo após, como nós falamos. Então, não será admissível a reiteração do pedido, né, salvo se fundado em novas provas, enfim, né? Tá? Então, a qualquer tempo, mesmo que após extinta a pena, é possível, tá, a revisão criminal. Ponto importante da revisão criminal, em relação à capacidade postulatória para a revisão criminal. Essa capacidade postulatória da revisão criminal, ela é ampla, tá? Ela é ampla. Então, ela não precisa ser, não há necessidade de constituir profissional habilitado, no caso, advogado. Por quê? Porque o seu fundamento é de ação constitucional em benefício de quem? Do sentenciado. Então, fala-se que ela trata-se, no caso, a revisão criminal, de uma ação exclusivamente pró-réu, nunca contra o réu, sempre pró-réu, tá certo? Tá? Então, antes de a gente analisar, pessoal, as hipóteses e cabimento, que vamos ver aí, né, mais adiante, então, é preciso saber o seguinte, quando não será cabível a revisão criminal? Então, isso é importante vocês saberem. Primeira situação, não é admitida a revisão criminal pró-societar, né? Quer dizer, o quê? Em prol da sociedade. Por quê? Se o agente ele já foi submetido a um processo penal, com ampla produção de provas, né? E mesmo assim a acusação ela não obteve êxito na comprovação da responsabilidade criminal do agente, pessoal, então, obviamente, resta inviável, né, sujeitar o indivíduo a um novo processo, tá? Então, não será mais cabível. Então, essa revisão em prol da sociedade não é possível, porque ela prejudica o réu, tá? Então, não é possível isso. No outro ponto, não se admite a revisão criminal para modificação dos fundamentos da sentença absolutória própria. Então, ele foi absolvido. Por exemplo, digamos que ele foi absolvido, né, por ausência de provas. Por exemplo. Não, mas aí ele entra com a revisão criminal exigindo que a absolvição tenha outro fundamento. Por exemplo, que ele agiu em legítima defesa. Né? Isso não pode, tá? Está absolvido de maneira própria, que é a absolvição que todo mundo conhece, que não tem nenhuma implicação de sanção penal nem nada, não cabe tá, revisão criminal. Beleza? Isso é muito importante. No outro ponto, não se admite a revisão criminal da decisão que extinguir a punibilidade do agente. Tá? Por quê? Porque eu não tenho uma decisão judicial impondo sanção penal, foi extinta a punibilidade. Se você estudar a jurisprudência, sabe quando o STJ fala que a decisão que chega à punibilidade ela é declaratória, ela simplesmente declara a extinção da punibilidade, não aplica pena nenhuma. Por isso que também, nesse caso, não será cabível a revisão criminal, tá certo? Então, pessoal, o artigo 621 e 626 né, do Código de Processo Penal, eles trazem de maneira taxativa 5 hipóteses que autorizam, né, a revisão criminal, tá? Então vamos, tá, analisar aqui cada uma dessas situações. Deixa eu aqui, ó, pronto, tá aí, ó, artigo 621, deixa eu só aqui colocar ele em destaque aí, porque fica mais fácil, tá? Olha aqui, ó, a revisão dos processos findos, quer dizer o quê? Transitados e julgados, será admitida primeiro, pessoal, quando a sentença condenatória for, olha só, contrária ao texto expresso da lei penal ou contrária à evidência dos autos. Então, primeiro ponto, contrariedade a texto expresso de lei. Quando fala essa expressão lei penal, que é essa expressão aqui, ó, lei penal, ela deve ser lida de forma abrangente. Então, aqui vai incluir o quê? A lei processual, né? Vai incluir a própria Constituição Federal, porque tem muitas normas de direito penal na Constituição Federal,
como até mesmo, pessoal, os princípios criminais estão nesse âmbito. Então, por exemplo, digamos que o juiz aí, né, ele sentenciou, né, ele proferiu uma sentença com base em provas ilícitas. Então, com isso, ele contraria a previsão lá que está no artigo 5º, né, inciso 56 da Constituição e também, ao mesmo tempo, o artigo 157 do Código de Processo Penal, que justamente trata da vedação das provas ilícitas no processo penal. Então, com isso, que autoriza-se que a revisão criminal, nesse contexto, após o trânsito julgado dessa decisão. Então, você vê que o fundamento também busca fundamento, no caso, na Constituição Federal, tá? Então, a contrariedade à norma, isso é importante, ela precisa ser uma contrariedade frontal e inequívoca, tem que ser aquela coisa assim, né? Então, a mera interpretação razoável da lei, né? Mesmo que seja uma interpretação que seja controvertida nos tribunais, não autoriza ao ajuizamento da revisão criminal, tá? Não autoriza. Então, tem um ponto interessante isso aí. Aplica-se ao campo penal a ideia que está lá na súmula 343 do STF. Leiam depois, súmula 343 do STF. E ela fala lá, pessoal, que não cabe ação rescisória, né? Então, nesse caso, a gente vai adaptar aqui, não caberia a revisão criminal, né? Estamos trabalhando no processo penal aqui, por ofensa, olha só, por ofensa à literal disposição de lei, tá? Quando a decisão é reincidenda, né? Tiver baseado, no caso, em texto legal, de interpretação controvertida nos tribunais. Então, não vai caber ação rescisória, como também não vai caber revisão criminal na hipótese de uma interpretação de lei controvertida. Não cabe, tá bom? Outro ponto importante aqui, né? Outra hipótese de cabimento da revisão criminal é a contrariedade, né? A evidência dos autos, né? A evidência dos autos. Então, da mesma forma, essa contrariedade ela deve ser frontal, tá? Então, tem uma dissociação entre os elementos probatórios dos autos, o que foi produzido de provas do processo, e a decisão judicial que é proferida, né? Sem fundamento nesses elementos. Então, imagine, tá lá claramente uma filmagem mostrando o indivíduo sendo atacado pela suposta vítima, né? Com a faca, e o indivíduo sai com a arma e se defende, mata o indivíduo, a defesa é evidente. Mesmo assim, o juiz vai lá e condena o cara. Então, o réu. Então, nesse caso, cabe a revisão criminal, porque há uma contrariedade, tá? Na sentença condenatória, no que tange a sentença em si, né? E a evidência, as evidências, né? Os elementos probatórios carreados, tá? Nos autos, beleza? Aí tem uma questão interessante, né? A doutrina debate a questão da fragilidade das provas. Então, a prova é frágil. Será que cabe revisão criminal? Ele foi condenado, mas a prova que fundamentou, qual o juiz fundamentou essa decisão, é uma prova muito frágil. Será que cabe nesse contexto a revisão criminal? Não cabe. Então, a fragilidade das provas, ela não autoriza a revisão criminal. Então, não admite uma simples reanálise de provas. Isso não pode ser fundamento, tá, para o ingresso, tá, da revisão criminal. Não é possível, tá, pessoal? Tá, a fragilidade das provas não fundamenta a revisão criminal. Outro ponto aqui é o inciso 2. Então, cabe a revisão criminal quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos, olha só, comprovadamente falsos, né? Então, a lei exige que esse depoimento, o exame ou documento sejam comprovadamente. Então, tem que ter comprovação. Se eu falo de documentos, por exemplo, tem que ter a perícia documentoscópica, né? Se for o caso. Desde que seja uma falsidade material. Se for uma falsidade ideológica, não adianta a perícia para isso, porque não vai constatar, né, a falsidade, tá? Então, tem que estar configurada essa falsidade, tem que estar essa comprovação da falsidade. Então, exige-se que a decisão, pessoal, sancionatória tenha se fundado na prova ilícita. Óbvio, por que eu estou falando isso? Porque, tudo bem, houve prova, houve alguma ilicitude de alguma prova, mas aí não é o suficiente para ação rescisória. O juiz ele tinha outras provas que não derivam, né, dessa ilícita, são independentes, né, de fontes independentes, que também fundamenta por si só a condenação. Nesse caso, não vai caber a rescisão criminal, porque uma prova era ilícita. Então, realmente, essa prova ilícita, conforme inciso 2 aí, né,
ter que estar comprovada essa falsidade, enfim, a ilícito da prova, e ter sido importante, né, como fundamento importante para a condenação, tá, do réu, beleza? Já no inciso 3 fala assim: quando após a sentença se descobrirem, olha só, novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determina o que o autorize a diminuição especial da pena. Cabe revisão criminal, professor, para diminuir a pena? Cabe. Com certeza cabe. Ó, tem um atenuante aqui que o juiz, né, não reconheceu na sentença, por quê? Há uma prova pré-constituída, né, anteriormente à sentença, que não foi apresentada ao juiz, tá? Então, pessoal, o 621, inciso 3, trata da descoberta de novas provas em favor do agente. E essa expressão, quando fala, né, novas provas, ela diz respeito ao que é o elemento probatório que o juiz ainda não conheceu. Então, o juiz não conhecia essa prova. Então, ele não teve contato com essa prova no curso do processo, tá? Não houve esse contato. Ou mesmo sequer essa prova existir, só surgiu depois de fim do processo. Então, e aí, para se enquadrar no inciso 3, basta, né, ser uma prova nova, no sentido de ser desconhecida até então pelo julgador, né? Que não pôde, com isso, formar o seu convencimento de forma livre, né? Porque essa prova não era conhecida, né? Não estava nos autos. E aí, há um entendimento majoritário da doutrina que afirma o seguinte, que a prova, pessoal, nova, ela deve ter sido constituída anteriormente. E aí tem que ter uma justificação, né, prévia, né, ao juiz criminal de primeira instância do porquê, né? Então não é possível, óbvio, a produção da prova no âmbito da própria revisão criminal. A revisão criminal não é o espaço adequado para isso, para produção de provas, tá? Então tem que ser uma prova prévia. Então, existe uma prova pré-constituída, tá? Uma prova pré-constituída, beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos ainda no Código de Processo Penal. Vamos agora lá no artigo 626, tá? Artigo 626. Que também traz, né, uma importante hipótese aqui de cabimento. Olha só, julgando procedente a revisão, né, a revisão criminal, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo, né? Então, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista, tá? Então, isso é importante. Então, aqui no artigo 626, caput do Código de Processo Penal, né? Que trata em uma das consequências da revisão criminal, que seria o quê? O reconhecimento de uma nulidade no processo. Então, nesse caso, a doutrina ela coloca, tá, essa previsão como uma das hipóteses autorizadoras de revisão criminal, quando é possível o quê? A nulidade processual, né? Que é justamente o finalzinho aqui do 626, anular o processo. O tribunal pode. Então, se é uma hipótese nulidade, aí vem uma cereja do bolo. Vamos lá. Vocês estudaram em processo penal que nós temos a nulidade relativa e a nulidade absoluta. A nulidade relativa ela deve ser arguída no momento adequado, sob pena de preclusão, né? Já no que tange a nulidade absoluta, em regra, ela pode ser alegada em qualquer momento, tá? Então, para fins de revisão criminal, pessoal, a nulidade que é arguída aqui, né? Ela deve ser de natureza absoluta. Então, se ela é de natureza absoluta, ela é cognoscível a qualquer momento, tá, do processo, ou mesmo após o fim do processo, tá? Então, por exemplo, questão de competência, o réu, competência absoluta, o réu é julgado pela Justiça Estadual, no entanto, era um crime de competência da Justiça Federal. Então, é uma hipótese de nulidade absoluta, né? E nesse âmbito, uma vez reconhecida a nulidade, o processo ele deverá ser refeito, tá? A partir de qual ponto, professor? A partir do ponto tido como nulo. Inclusive, pode o tribunal declarar a extinção da punibilidade, né? Se for o caso o quê? De reconhecimento até da prescrição, digamos, a prescrição intercorrente, né? Da pretensão punitiva intercorrente. Pode acontecer. Então, o tribunal ele pode reconhecer, inclusive, a prescrição, tá? Beleza, pessoal? Em relação ao endereçamento, aí vem um ponto importante. Os tribunais, pessoal, de segundo grau, são eles os competentes, tá?
para as revisões de sentenças de primeiro grau, cujo recurso seja a eles dirigido. Então, a competência é dos tribunais, tá? Agora, em relação aos acordos, né, que são proferidos pelos tribunais, os acordos condenatórios, a revisão criminal será julgada por quem? Pelos próprios tribunais, tá? Então, isso é um ponto importante. O juiz de primeiro grau jamais julgará uma revisão criminal. Então, o juiz de primeiro grau não julga revisão criminal, pessoal. Então, muita atenção em relação a isso. Então, contra a decisão condenatória, né, que impôs medida de segurança de primeiro grau, também é o caso da medida de segurança, que entra aí também, cabe revisão criminal para o tribunal também, tá? Então, quando envolve medida de segurança, também caberá para o tribunal. Outro ponto, acórdão condenatório, né, ou que impôs medida de segurança, o acórdão, revisão criminal, próprio tribunal. Ah, mas se por acaso o acórdão for do STJ ou do STF, será julgado por quem a revisão criminal? Pelo próprio STJ e pelo próprio STF, tá certo? Então, muita atenção em relação a isso. Então, voltando, juiz de primeiro grau não julga revisão criminal. E aí, até coloquei lá no modelo a questão da estrutura e endereçamento, né? Excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, né? Se for estadual. Se for federal, excelentíssimo senhor doutor, desembargador federal, presidente do Tribunal Regional Federal da, né, quinta região, quarta região. Aí se for STJ, STF, excelentíssimo senhor doutor ministro, tá? Presidente do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Tá certo? Beleza? Em relação ao preâmbulo da revisão criminal, pessoal, ela é uma ação, tá? Então, a revisão criminal, ela é uma ação. Então, o preâmbulo deve indicar o quê? A parte requerente, óbvio, né? E se for, você pode colocar já qualificado nos autos, também pode ficar botando, né? E geralmente essa questão não traz muita coisa, né? Então, você vai ficar inventando, né? Tá? E também tem que colocar no preâmbulo a fundamentação lá da ação. Em relação às teses, pessoal, que são cabíveis, tá, na revisão criminal, aí, né, tudo é possível, tá? As teses aí, né, basicamente, será o que se pode pedir, por exemplo, nos memoriais, nós trabalhamos. Nos memoriais você pode alegar tudo. Então, a revisão criminal também, você pode pedir reconhecimento de nulidade, declaração de extinção da punibilidade, por aí vai, né? Absolvição, desclassificação do crime, redução da sanção penal. Então, nada impede a apresentação, inclusive, de mais de uma tese, tá, pessoal? Claro, com os respectivos pedidos, né, subsidiários, enfim, pode, né, é bem ampla a revisão criminal. E uma tese que é bem interessante, que a doutrina traz, é o pedido de indenização por erro judiciário, está previsto lá no artigo 630, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, 630, o tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito de uma justa indenização pelos prejuízos sofridos, né? Então, a indenização, né, em relação à ocorrência de um erro judiciário, pode ser, inclusive, também uma tese da revisão criminal, tá certo? Isso é importante, né? Em relação. Aí também, se a indenização não será devida, por exemplo, se o erro, né, ou a injustiça lá da condenação, se procede de um ato ou falta, né, como se diz também, imputável ao próprio impetrante, ao próprio, né, requerente da revisão, né? Por exemplo, ele confessou, mas não foi ele que praticou o crime, mas foi ele confessou o crime. Ou mesmo se ele ocultou alguma prova do juiz que estava no poder dele, depois ele viu que foi condenado e entrou com revisão criminal. Ele provocou o erro judiciário, então ele não pode pedir indenização para isso, né? Como também não será devida a indenização se a acusação houver sido meramente privada. Então, a acusação privada não cabe, né, indenização também, tá? Em relação aos pedidos, pessoal, os pedidos aqui serão uma consequência lógica das teses, né? Então, se eu tenho a descoberta de uma prova nova, né, que comprove que o réu ele não é autor do crime, o que é que eu vou pedir, né, na revisão criminal? A absolvição. Simples assim. Então, uma vez julgada procedente a revisão criminal, o que é que o tribunal poderá fazer? Conforme o artigo 626, que está aqui na tela para vocês, né? Então, julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, ele pode absolver o réu, pode modificar a pena ou mesmo anular o processo. De qualquer maneira, não poderá ser, isso aqui é importante, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. É importante, não pode. Apesar de caber a rescisão da sentença transitada em julgado, essa rescisão não pode promover um agravamento da pena, né, uma piora ali
da pena do réu. Isso não pode acontecer, jamais, tá, pessoal? Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, porque, inclusive, né, ganha força até naquele argumento que eu falei para vocês, que não cabe a revisão criminal em prol, né, da sociedade. E aí, pessoal, até coloquei lá para vocês no Educa, né? Deixa eu só ver que está aqui para mim, se eu conseguir abrir aqui. A estrutura da peça, né? Aqui, estrutura da revisão criminal. Vou compartilhar com vocês aqui, tá? Eu estou numa tela só, mas acho que dá para ver, ó. Por exemplo, fala aqui, Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de. Aí se a questão falar o Estado, aí você, obviamente, né, vai falar, né, vai estipular. E aqui eu ponho, né, atente-se à competência, porque se for federal, né, presidente do Tribunal Regional Federal da quinta região, sexta região, né? No nosso caso aqui, salvo engano, é primeira região aqui, a primeira região, isso mesmo. Espaço opcional de 5 linhas, né? Deixa eu só voltar aqui com vocês. Nome da parte, já qualificado nos autos por seu advogado, procuração em anexa, vem a presença de Vossa Excelência com fundamento, olha só, no artigo 621, aí o respectivo inciso, se for nulidade, causa, nulidade, artigo 626, tá certo? Conforme nós falamos. Do CPP, apresentar, não é interpor, não, porque interpor, o verbo interpor é quando se trata de recurso. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação. Apresentar revisão criminal pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, tá? E aqui dos fatos, né, pessoal? Não é resumo, não precisa também ser extremamente resumido, em 3 linhas, não, 2 parágrafos ali, 4, 5 linhas cada um, já dá para, né, resumir bem os fatos. Aí aqui do direito, né? Então, iniciar os fundamentos, né, que autoriza o tribunal a rever para o benefício do sentenciado definitivamente, a coleção do traçado julgado e tal. E o pedido diante do exposto requer a procedência do pedido com fim desse, se for o caso, absolvição, desclassificação, redução da pena, a fixação de indenização por erro judiciário, se for o caso, né, conforme no artigo 630 do CPP, de maneira subsidiária, a absolvição, pedir, se for o caso, a desclassificação, né, a redução da pena também, enfim. Então, nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB, né? Ó, como eu falei aqui, utiliza o verbo apresentar, ajuizar ou propor. Então, você pode apresentar, ajuizar ou propor a revisão criminal. Não utilize nunca, né? Opor, interpor ou impetrar. Não pode, tá? Então, isso aí também, né, é uma situação importante para vocês, né? Não cometer esse erro, tá? Deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Então é isso, pessoal. Acho que ficou bem completa a nossa aula sobre revisão criminal. Espero que vocês tenham gostado, tá? E treine a peça que está lá no Educa, tá? Para vocês, né? Que é uma peça que caiu no AB, inclusive. É uma peça bem tranquila na revisão criminal, então não vejo assim tantas, né? Diferente do agravo, que tem a petição de interposição, as razões, o restens também, a apelação, enfim, né? Tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.